E eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, para a nossa exposição. Nós já estamos chegando ao final desse Evangelho, ele tem apenas 28 capítulos, e nós já estamos no capítulo 27. E caso seja do seu interesse ver as outras mensagens, você pode entrar no canal do YouTube de nossa igreja, conferir lá as mensagens, estão todas lá gravadas, com a oportunidade para você meditar nesse evangelho tão rico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos, obrigado Souza, nós estamos no capítulo 27, nós vamos meditar hoje do versículo 27 ao versículo de número 31. Vamos fazer a leitura. Eu vou ler na versão NAA. Se vocês quiserem colocar aqui, pode colocar, tá bom? Para quem de repente quiser acompanhar na minha versão. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na versão dela, também dá tudo certo, ok? Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Só até aqui hoje. Querido Deus, mais uma vez em tua presença, por meio da oração, queremos primeiro expressar ao Senhor a alegria que nós temos de louvar o teu nome, de nos encontrarmos aqui neste lugar com outros irmãos, no ajuntamento, na Assembleia dos Santos, fazendo aquilo que convém aos crentes, adorando ao Senhor. Pai, neste momento, com a Tua palavra aberta, após ter lido o texto bíblico, nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração, nos dando, ó Deus, toda a compreensão devida. Nos ajude, ó Deus, a acolhermos a Tua palavra com mansidão. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração muitas vezes é resistente, ó Deus, à verdade do Senhor. E não permita, ó Deus, com que as distrações, com que as conversas paralelas, com que qualquer outra coisa, ó Deus, nos tire a atenção, a distração, que nada disso, ó Deus, nos atrapalhe de ouvir aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, de modo singular, pessoal, mas também coletivo. Que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar conosco e neste momento nos acompanha pela internet. Que o Senhor também fale ao coração desses irmãos. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui na peregrinação e nós já estamos nos momentos finais da caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos diante de um fato histórico, onde tudo apontava para este momento, o momento da crucificação. Como os irmãos bem acompanharam aqui nas meditações desse evangelho, já há muito tempo Jesus vinha falando aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém para que em Jerusalém ele fosse morto e ressuscitado. E ao chegar em Jerusalém, nós vimos que cada passo que Jesus dera, cada passo dele lhe levava aos passos para a crucificação. Tudo de forma muito pensada, planejada e orquestrada pelo seu Pai. De maneira que cada passo que Jesus dava, nós víamos nas Escrituras, textos bíblicos, profecias sendo cumpridas, porque tudo apontava para este momento. Afinal, para isso mesmo que ele nascera, para morrer.
Então nós estamos diante de um momento, um fato histórico. Histórico porque até mesmo historiadores que não são cristãos, como Tácito e tantos outros que viveram no primeiro século, testificam da existência de Jesus Cristo e que morrera crucificado. Então nós estamos diante de um momento, um fato histórico e bíblico, onde tudo apontava exatamente para o momento da crucificação. E esse é um evento de grande profundidade, de tal maneira que o máximo que nós conseguimos do texto é tocar nele em termos de entendimento. Tamanha é a grandeza do que está acontecendo. Muitas vezes, aos nossos olhos, como nós veremos nesta noite, o que pode mais ressaltar é a agressividade, é a brutal violência a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu, e de fato sofreu e padeceu, porque as Escrituras dizem isso. Como nós veremos, ele sofreu tanta tortura física que o autor, que Isaías vai dizer que não havia nele beleza nenhuma e nem formosura, tamanha surra, tamanha agressão Jesus sofreu. Porque a crucificação, meus irmãos, ela não se trata apenas do momento pontual em que o indivíduo é colocado em seus pulsos, em suas mãos e em seus pés, os cravos. Não é somente isso, mas é todo um processo, é todo o cortejo que leva à crucificação. Inclusive, é tão brutal esse cortejo que muitos nem chegavam com vida a ser crucificados. Tamanha brutalidade que era esse processo. De tal maneira que muitos livros históricos, em especiais os romanos, dizem que hoje, inclusive, essa nação, ela sente vergonha de como as pessoas eram mortas, porque a crucificação era uma das formas, uns requintes mais cruéis de se matar uma pessoa. Assim como os alemães têm vergonha do período nazista, assim também os romanos se envergonham de todo esse processo da crucificação, porque tamanha era a sua brutalidade. A punição de morte, de cruz, sem dúvidas, era um dos meios de morte mais cruéis que um ser humano poderia sofrer e padecer. Porque ele não se resumia, como eu disse, simplesmente, pontualmente, aquele momento, mas tudo o que antecedia o momento da sua crucificação. E além de toda a tortura física, havia também toda uma tortura psicológica. Você vai perceber no texto, tanto nesse texto como no posterior a ele, enquanto Jesus sofria toda a afronta física e brutal, ele também sofria muitos ataques psicológicos sobre sua vida. Há um tom de zombaria muito grande que acompanha o seu momento de sofrimento físico. Era sofrendo fisicamente e sendo zombado e escarnecido ao mesmo tempo. Nessa perícope que nós lemos, nós vemos os soldados não só batendo em Jesus, mas também escarnecendo dele, zombando dele. E posteriormente nós veremos os líderes religiosos também fazendo a mesma coisa, dizendo: se tu és o Cristo, pois então desce daí e salva-te a ti mesmo. Então era todo mundo zombando, escarnecendo, até mesmo os ladrões que estavam com ele à sua volta, o escarnecendo, zombando. Então, tanto Mateus quanto os outros evangelhos, eles fazem questão de ressaltar também isso que Jesus passou. Não somente a agressão física, mas a agressão psicológica, toda a zombaria, tudo o que acontece em volta ao seu sofrimento. O texto é cheio de verdades e ironia. É importante nós enxergarmos isso, porque muito há verdade e mentira ao mesmo tempo. Mentira porque a boca daqueles que saem as coisas são mentirosas, são pessoas que estão dizendo aquilo não porque acreditam, mas é verdade porque mesmo no escárnio, mesmo na zombaria, há verdade. Porque quando os soldados disseram: salve o rei dos judeus, e de fato ele é.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então o texto, ele é cheio de verdades e ironias. Verdades que saem de bocas de homens maldosos, mas é verdade. Eles se prostram diante dele em zombaria, mas há de chegar o dia que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Há verdades e ironias no texto. E o autor bíblico faz questão de apresentar isso, porque a verdade, mesmo em tom de zombaria daquilo que está sendo dito, há verdades acerca dele. Então, é importante na leitura nós percebermos tudo isso. Essa é uma manifestação clara e visível da humilhação de Cristo Jesus. Todos nós sabemos que a humilhação se dá pelo fato de Cristo ter se feito homem, ter saído do seu trono, da sua glória, ter assumido a natureza humana e ter padecido em nosso lugar. Jesus sofreu todas as coisas que nós sofremos, e aqui nós vemos ele sofrer algo de forma brutal. Então, o sofrimento de Cristo mostra exatamente isso, a sua também natureza humana, embora Deus, mas também homem. 100% Deus, 100% homem. Tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, foi sentido, como qualquer um de nós sentiria. Certamente ele sofreu, e seu sofrimento foi real. Certamente o seu sangue que escorreu era um sangue real. Então Cristo sofreu de verdade toda a dor que uma agressão física pode lhe proporcionar. Jesus sofreu verdadeiramente esse momento. Então, é importante nós olharmos para tudo isso e percebermos tudo isso que enriquece o texto e mostra, mais uma vez, o que Cristo fez por nós. É importante nós olharmos para o texto dessa maneira e vermos mais uma vez o que Cristo padeceu e sofreu por nós. Jesus não sofreu em razão dos seus próprios pecados, mas Jesus sofreu em razão dos nossos pecados. Ele não estava padecendo tudo aquilo porque de fato ele era culpado. Porque nós já vimos nos momentos em que ele passou pelos processos de tribunal dos homens, que não havia nele nenhuma culpa. Tanto é verdade que no domingo passado nós vimos o próprio Pilatos vendo isso, testificando que não havia nenhum crime nele. E em diversos momentos Pilatos tenta dissuadir a multidão ali, provando que não havia nenhuma culpa nele, inclusive se utilizando de uma estratégia da festa da Páscoa, que havia essa tradição da soltura de um preso, oferecendo Barrabás para tentar de alguma maneira livrar Jesus, porque sabia que Jesus não havia culpa nele, que tudo aquilo era apenas fruto do coração deles, a inveja do coração deles. Portanto, Jesus foi condenado e como nós vimos, Pilatos lavou as mãos, não se tornou inocente por causa disso, tão culpado, porque Tiago vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando, e ele sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim o entrega. E ele pergunta à multidão, o que querem então que eu faça com esse Cristo? E eles, em uma só voz, de forma uníssona, eles dizem que este seja crucificado. Mas antes de Jesus ser crucificado, ele passa por um processo. E o finalzinho do texto, ele vai dizer exatamente o que aconteceu com Jesus antes dele ser crucificado. Veja o versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus,
entregou para ser crucificado. Então começa, na verdade não começa, continua. Porque antes de chegar em Pilatos, Jesus já havia apanhado, vocês lembram? E aonde foi que ele apanhou, primeiramente? Ele apanhou primeiro na casa do sumo sacerdote, lembra? Ele levou uns bufetes lá, então ele já começou o momento de apanhar lá. Então, a partir de aqui, depois que Pilatos o entrega, ele passa por esse momento cruel do açoite. Talvez você já deva ter assistido o filme do Mel Gibson. Quantos aqui já assistiram aquele filme? Só levanta a mão. Pronto, uma grande parte dos irmãos. Uma das coisas boas do filme do Mel Gibson foi nos dar a capacidade de visualizar algumas coisas. E a intenção do Mel Gibson, de fato, era apresentar mesmo a realidade da brutalidade da crucificação de Jesus Cristo. Então você percebe que o momento dele ser crucificado não se compara com nada com que ele sofre anteriormente. No filme mesmo você consegue presenciar isso. Então, aquele açoite em que ele passa, onde ele é colocado no tronco de costas, e os soldados vão lá com um chicote, ali eles colocam pontas de aços. Segundo os historiadores, eles usavam ossos para fazer isso. Mas o fato é que o estrago é semelhante àquele que nós vimos no filme. É um estrago capaz de arrancar, mutilar a carne do indivíduo. Tamanha é a brutalidade que é o açoite romano para aquele que é condenado à crucificação. Já que a crucificação é uma condenação máxima para o indivíduo em seu crime, então ele passa por esse martírio, e Jesus passa por isso. Então ele passa primeiro pelo açoite, e o açoite acontece dessa maneira. Muitos dizem que muitos nem conseguiam sair dali, tamanha era a brutalidade. Muitos não conseguiam passar dali, mas o texto bíblico vai dizer que Jesus passa dali. Então Jesus chega aos soldados, porque o texto que nós lemos, que diz, logo a seguir, versículo 27, logo a seguir o quê? A esse momento. Então, logo a seguir, logo ele ter sofrido desse tamanho, após ele ter sofrido tudo isso, já está com as suas costas em carne viva, dilacerada. Essa situação, já com tremenda dor física, é que então você deve olhar para o texto que nós acabamos de ler. Não como se Jesus estivesse de boa. Não, ele já está em uma situação muito delicada. Ele já passou por esse processo. Ele acabara de ser açoitado, e açoitado de forma brutal. Ele está com as suas costas abertas em carne viva. E o texto diz que então, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. E eles reuniram para continuar. Agora, não somente com os ataques físicos, mas também agora com os ataques psicológicos. Então eles se reuniram, o texto diz, eles tiraram a roupa de Jesus. Então imagina como que eles não tiraram a roupa de Jesus. A roupa de quem tinha acabado de sofrer isso, que estava com as suas costas expostas em carne viva. Imagine como eles tiraram. Será que eles tiraram assim, de forma bem delicada? Deixa eu ver se vai doer. Você acha que eles tiraram como essa roupa? Eles tiraram, colocaram depois o manto de escarlate, e o texto depois vai dizer que eles depois, no versículo 31, eles vestiram ele com as suas próprias roupas. Imagina como foi que eles fizeram isso, esse processo de tirar e colocar. Alguém com as suas costas toda aberta, em carne viva, tirando e colocando uma roupa grossa, suja, com brutalidade, para quem já está com as suas costas toda em carne viva. É assim que você tem que olhar o texto.
Não que eles tiraram e botaram a roupa como você fez ao vir para a igreja. Que botou a sua roupa e vai chegar em casa e vai tirar a sua roupa. Não. É alguém que está com as suas costas em carne viva. Foi assim que eles fizeram. Eles tiraram a sua roupa e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dele dizendo: Salve, rei dos judeus! Aqui eles fizeram aquela coroa muito parecida com a efígies das moedas romanas, onde tinha a figura de César, como aquela coroa. Então eles fizeram lá aquela coroa, colocaram na cabeça de Jesus, colocaram um manto escarlate. Outros evangelhos vão dizer vermelho, mas o fato é ali simbolizando as cores de Roma. Colocando em Jesus, escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus. Se já tamanha a agressão física ele havia sofrido, colocaram uma coroa de espinhos. Imagine como eles não colocaram essa coroa de espinhos. Eles não simplesmente colocaram e ali para o enfeite, mas a colocaram para machucar. Certamente eles enfiaram essa coroa de espinhos em sua cabeça, para que os espinhos pudessem penetrar em sua pele e causar dor mais uma vez. E depois colocaram um caniço, um pedaço de cano, na mão dele. E aí no versículo 30 diz: e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Perceba que o texto diz: se batiam, não como se batesse uma vez, mas essa palavra no grego dá exatamente isso, uma ideia de uma ação contínua. Então eles não bateram em Jesus simplesmente uma vez e pegaram, eles estavam batendo e ficaram, só Deus sabe quantas vezes, batendo na cabeça dele com o cano. Só Deus sabe quantas vezes fizeram isso. Alguém que já estava em um estado muito avançado de sofrimento. E eles faziam isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Com um cano na cabeça dele, zombando dele, cuspindo nele. E depois, verso 31, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. E no outro domingo a gente vai ver que o sofrimento ainda não acabou agora. Ele ainda vai continuar. Ele ainda vai continuar. Por isso que eu disse que, segundo os historiadores, muitas pessoas não suportam o processo de chegar até a cruz. Porque a crucificação é um processo doloroso. Inclusive, segundo os historiadores, muitos presos pediam para ser morto porque não aguentava tamanho sofrimento. Não conseguiam suportar até o fim. Muitos, inclusive, davam graças a Deus quando chegava o momento de ser crucificado para acabar logo com o seu sofrimento. Porque tamanha era a sua agonia que antecedia todo esse processo. Que antecedia todo esse processo. O texto diz que aqui eles colocaram as suas próprias roupas. E de fato é verdade. Só que quando chega lá no momento para fazer a crucificação, segundo a maioria dos historiadores e de forma avassaladora, porque a imagem que a gente tem é aquela imagem de Jesus crucificado com uma tanguinha, com um manto aqui nas suas partes íntimas. Mas segundo os historiadores, de forma avassaladora, a pessoa é crucificada despida, aumentando ainda mais a sua humilhação pública. Todo ensanguentado, com as carnes vivas de grande parte do seu corpo, ele ainda tinha que padecer, ser pendurado nu, despido, sendo espetáculo.
para todos quantos carniceiros estivessem ali presentes. Tamanha a humilhação que é o processo da crucificação. Nessa semana, você não tiver muita coisa para fazer, assiste o filme do Mel Gibson, talvez. Com as minhas palavras de hoje, você veja o filme com um olhar diferente e possa compreender um pouco mais sobre a brutalidade da crucificação, em especial a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É diante disso que a gente consegue entender o que Isaías disse. Não havia nele beleza nenhuma e nem formosura que os agradasse, não tinha como. Ele fora desfigurado. Ele fora desfigurado de forma brutal, uma violência extrema, física. E como eu disse, se não bastasse, toda uma zombaria que não para. Vai até o momento em que ele é sendo pendurado, zombando dele, não somente os guardas, mas depois os líderes religiosos, até os presos que estão sendo mortos do lado dele, também zombam dele. É todo um cortejo de sofrimento, físico e mental. É todo esse cortejo que acompanha, tanto de forma física quanto de forma mental. E o mais interessante, se cumprindo mais uma vez o que disse Isaías nas suas profecias, ele vai para o matadouro, ele é entregue aos seus tosqueadores, e ele vai como ovelha muda. Em nenhum momento, diante de tamanho sofrimento, você vê Jesus murmurando, você vê Jesus reclamando, você vê Jesus fazendo qualquer coisa. Ele está calado. Aqui na narrativa bíblica não há nenhuma palavra de Jesus. Não há. A única palavra de Jesus que nós veremos vai ser mais adiante. E ele não faz as pessoas em nem tom de murmuração. Ele fala com seu Pai. Que é o que nós veremos mais à frente. O que significa ele ter dito aquilo. Pai, por que me desamparaste? Nós já falamos sobre isso em momentos anteriores. Mas nós vamos falar isso melhor. Falamos isso quando meditamos no Getsêmani. Mas vamos falar ainda mais adiante, que é nesse capítulo. Então, ele vai, ele é sentenciado, ele chega à cruz, e ele chega dessa forma, calado, como uma ovelha muda, que é entregue aos seus tosqueadores. Ele não murmura, ele não reclama, ele simplesmente sofre. Por isso, se faz compreensível quando Isaías chama ele de o servo sofredor. O servo sofredor. O servo sofredor. E aqui, irmãos, eu quero tirar algumas aplicações para a nossa vida diante do quadro que é pintado diante de nós, pela própria Escritura, pelo texto bíblico. Como eu disse, Jesus não sofreu tudo isso em razão dos seus próprios pecados. Mas na frente nós vamos ver que homens que estavam ao lado dele, quando um estava zombando dele, um dos evangelhos vai dizer que o outro diz, olha, nós merecemos o castigo que nós estamos padecendo. Mas esse aí, não. Jesus não estava sofrendo tudo isso em razão de seus próprios pecados. Mas Jesus estava sofrendo tudo isso em razão de quem? Em razão de quem? De nós. Jesus estava sofrendo tudo isso em razão de nós.
Como alguém é capaz de olhar para a crucificação e não ver o amor de Jesus? Como alguém é capaz de olhar para a crucificação e não ver o amor de Jesus? O justo padecendo pelo injusto. Nós merecíamos sofrer, é justo, porque somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. Mas ele não. Até mesmo um condenado na cruz é capaz de identificar isso. Ele não, nós sim. Ele não, nós sim. É o justo pelo injusto. Ele está sofrendo não pelos seus próprios pecados, mas em razão dos nossos pecados. A crucificação não somente mostra o amor de Deus, mas também mostra o efeito do pecado. Jesus está sofrendo para nos livrar dos nossos pecados, do salário do nosso pecado. Por isso, nunca podemos brincar com o pecado ou achar que o pecado é coisa pequena. Veja a consequência, o que foi preciso acontecer por causa dos nossos pecados. Porque, na verdade, nós deveríamos estar sofrendo. É um sofrimento substitutivo. Nós que éramos para sofrer, mas ele está sofrendo em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Portanto, cuide bem disso. Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas não toleram falar sobre pecado. O grande problema, meus irmãos, da humanidade é o pecado. O grande problema da humanidade não é o diabo. Ainda que não houvesse o diabo, ainda assim nós sofreríamos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Vamos por causa do pecado. Do pecado. E ali é a prova da consequência do pecado. A Bíblia diz que, apesar de todo esse sofrimento, Isaías vai dizer que agradou ao Pai moer o seu filho. Porque o Pai é justo. Porque o Pai é santo. E precisa haver um pagamento. E Cristo está pagando em nosso lugar. E Cristo está pagando em nosso lugar. Sempre que você pecar, lembre-se do que Jesus passou. Quando você pensar, quando você maquinar em pecar e achar que é bobeira viver essa vida de pecar e pedir perdão a Deus, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se do que ele passou por causa dos nossos pecados. E veja se isso é brincadeira. Não há brincadeira quando alguém morre e de forma brutal. Não há alegria e nem piada. Não pode haver piada quando alguém morre de forma brutal. Nós estamos vendo a narrativa da morte de Jesus Cristo e como ela acontece. Como ela acontece. Ele foi chicoteado. Foi. Mas foi para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele foi condenado, mesmo que inocente, é verdade. Mas ele foi para que pudéssemos ser declarados inocentes, embora culpados diante de Deus. Ele recebeu uma coroa de espinhos, recebeu, para que no fim pudéssemos receber uma coroa de glória no final. Ele foi despido de suas vestes, foi para que pudéssemos ser vestidos em eterna justiça.
Ele foi escarnecido e desprezado. Foi. Para que fôssemos considerados inocentes e justificados de todo pecado. Nós só podemos cantar o que cantamos aqui. Uma canção que é cantada em sua declaração máxima de Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus por causa disso. Só podemos cantar esta canção por causa disso. Sem isso, não poderíamos cantar isso. É muito importante nós que aprendamos, baseado no relato da paixão de Cristo, que é importante nós odiarmos o pecado intensamente. Porque o pecado foi a causa de todos os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram os nossos pecados que traçaram a coroa de espinhos. O seu sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar disso. Que a imagem de Cristo crucificado fique impresso, impregnado na nossa mente, nos nossos corações, que ela desperte em nós um profundo ódio pelo pecado, provocando em nossas mentes o terno amor de nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que possamos olhar para este fato e lembrar disso. Eu quero trazer uma aplicação final, falando que Cristo sofreu o nosso sofrimento em nosso lugar. E a pergunta é: será que nós estamos dispostos a sofrer por Ele? Ele sofreu em nosso lugar. É verdade, você acabou de ver a narrativa. E sofreu de forma brutal. Por que que muitos de nós, ao primeiro sofrimento, pensam em bater em retirada? Pensam em abandonar o Senhor. Nega o Senhor. Murmura contra o Senhor. Pragueja contra o Senhor. Você sabia que Deus nos chamou para algo muito especial? Coloca aí o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor. Olha o que diz o texto. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. É importante nós entendermos isso. Nós já falamos diversas vezes isso aqui. O chamado de Cristo para a nossa vida é também um chamado ao sofrimento. O sinal e a prova de que nós estamos com Ele é quando nós padecemos também por causa dele. Veja o chamado dele para a nossa vida. Ele diz: aqueles que quiserem vir após mim têm que fazer o quê? Negar a si mesmo e tomar a sua. Quem toma a cruz, você sabe, vai para onde? Vai para casa dormir? Nós vamos já ver, ele vai tomar a cruz e vai para o Gólgota. Quem toma a cruz vai morrer. Quem toma a cruz vai ser crucificado. O tomar a cruz é compartilhar os sofrimentos de Cristo aqui. E ele disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esses sofrimentos. Faz parte da caminhada. E perceba o que disse Paulo: nós recebemos a graça de sofrer por Cristo. É um privilégio, é um presente de Deus sofrer por causa de Cristo. Por isso que os nossos irmãos da igreja primitiva, lá em Atos, quando sofreram pelo nome de Cristo, como foi que eles receberam isso? Saíram pulando de alegria, porque se sentiram honrados por ter sofrido o nome de Cristo. Mas nós não. Muitas vezes, nós recuamos.
Nós não conseguimos manter uma vida de fidelidade ao Senhor. No primeiro momento em que nós sofremos, nós queremos recuar. Você entendeu errado o Evangelho. Você entendeu errado o Evangelho. Ninguém pode colocar uma coroa, ninguém vai receber uma coroa de glória no futuro sem antes carregar a sua cruz. Não dá. Faz parte da caminhada, faz parte da trajetória. Cristo sofreu por nós. E Deus nos deu a graça de sofrer por Ele também. De padecer por Ele também. Livre-se desse evangelho que só recebe, que só recebe, que só recebe. Você já recebeu a maior dádiva. Você já recebeu a salvação, que é graça. Recebeu isso sem mérito nenhum. E não há nada maior que Deus possa te conceder do que isso. Então aprenda a caminhar nesta vida, que muitas vezes pode te levar pelos sofrimentos também, e faz parte. E faz parte. Sofrer pelo nome de Cristo. Faz parte, irmãos. E nós precisamos viver isso. Experimentar isso. Nós não podemos recuar nos primeiros sofrimentos que surgem diante de nós. Porque faz parte da caminhada. Assim como Cristo sofreu por nós, nós também somos chamados a sofrer por Ele, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Isso é uma prova de que nós estamos ligados a Ele. De que nós estamos ligados, unidos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero caminhar aqui para a conclusão, trazendo o horror, mais uma vez, desse pequeno texto que nós lemos. Nós vamos continuar no próximo domingo, porque não para o processo da crucificação. Mas eu quero que você vá para casa hoje com isso em mente, com isso gravado na sua mente. Que você possa ir para casa lembrando que Cristo sofreu em nosso lugar. É isso que eu quero que você vá para casa. Que Cristo sofreu em nosso lugar. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós entendemos a dimensão do amor de Deus, a sua largura e a sua profundidade, como disse Paulo, quando nós entendemos isso, irmãos, sofrer por Cristo é tido como alegria por nós. Quando nós olhamos para o que Ele fez, para o que Ele sofreu por nós vamos nos sentir encorajados a, se necessário, dar a nossa vida também por Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. Então eu quero que você vá para casa meditando nisso, que o horror que Cristo passou, Ele não passou pelos seus próprios pecados, mas Ele passou pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo nosso pecado. Por isso, se você que está hoje aqui à noite, entenda isso. Você não tem que lutar para conquistar nada. Cristo já fez isso sozinho. Ninguém nesta vida, por mais sofrimento que possa ter, pode conseguir a sua salvação. Por isso Ele veio para sofrer em nosso lugar, para nos dar de forma gratuita a salvação. Porque se o salário do pecado é a morte, a vida eterna é o dom que nós recebemos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então você não precisa fazer nada para alcançar isso. Ele veio para fazer isso sozinho. Por isso que nenhum dos discípulos estão ali e nem podiam estar. Porque somente o Filho de Deus poderia morrer em nosso lugar. E por isso ele tinha que passar por isso tudo. Por isso ele ficou calado. Por isso ele padeceu de forma muda como ovelha, sendo entregue aos seus tosqueadores, porque tinha que ser assim.
E ele fez isso em obediência ao Pai e por amor às suas ovelhas. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu pelos nossos pecados. É essa declaração que a Bíblia dá acerca do seu sofrimento. Cristo morreu em nosso lugar. Então que você possa ir para casa pensando e refletindo nisso, no amor de Deus para com as nossas vidas. Foi por isso que ele sofreu. Essa é a prova do amor de Deus para as nossas vidas. Quando a Bíblia diz, em João 3,16, tão conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, você começa a ver os textos fazendo sentido. Que tal maneira é essa? A ponto de entregar o seu Filho, a padecer dessa maneira para nos salvar. Nós recebemos de graça, mas foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. E você vai ver que a coisa só aumenta. Aqui é o começo, mas o ponto máximo nós veremos quando ele estiver na cruz. Quando o Pai coloca sobre ele os pecados de todos nós. Naquele momento em que o Pai se ausenta do seu Filho, ali é o ponto máximo do sofrimento de Cristo. Aqui começa a tomar uma proporção maior e ela vai se intensificando, ampliando ainda mais. Cristo morreu pelos nossos pecados. A única coisa que nós temos que fazer é recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Porque não foi Maria, não foi José, não foi outra pessoa que morreu naquela cruz. Mas foi Ele. Por isso que a Bíblia diz que se nós formos a Ele, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque foi dado a Ele essa autoridade. Foi dado a Ele esse direito. Porque foi Ele quem morreu em nosso. A salvação de Cristo é para você também. Cristo veio para pecadores. Cristo não veio para os bons. Porque aos olhos de Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. Não há nenhum. Todos se extraviaram. Todos pecaram e estão distantes de Deus. Todos, sem exceção. E Cristo veio para os pecadores. Por isso você não precisa se ajeitar na sua vida para vir a Ele. Você jamais vai conseguir fazer isso. Você pode parar de beber, você pode parar de fazer qualquer coisa, não importa. Deus não vai te aceitar por isso. Deus só vai te aceitar se o sangue do Cordeiro passar pela sua vida. Porque no último dia, não vai ser as tuas obras que Ele vai ver, mas é a obra do seu Filho. Por isso, mais na frente ele vai dizer, Pai, está consumado. É Ele quem diz isso, não nós. É Ele. Ninguém é salvo por obras, pela obra dele. Por isso a crucificação é o momento máximo, para onde tudo apontava. Para onde tudo apontava. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para